A qualidade de vida de um paciente epilético é um ponto de dúvida, de incerteza familiar. Né? O que é que vai ser dessa criança? Ela vai ter algum atraso do desenvolvimento? Ela vai ter algum tipo de dificuldade maior sobre o aprendizado? E a pergunta que a família sempre traz é: será que ele vai ser um adulto funcional, por exemplo, né? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Maria Olívia. Gente, é tão importante quando chega até aqui um profissional que traz assuntos importantes para as crianças, na verdade falando da criança, de problemas enfrentados, né, por crianças, porque na verdade são os pais que lidam esse tempo todo, e quando há, se eu estiver errada, você me corrija, esse nível de intimidade fica tão desafiador para o pai compreender. Então a informação que nós vamos ter hoje, vamos falar sobre epilepsia, e ela é especialista nisso, tá? Também sobre TDAH, autismo, quebrar esses mitos. Para isso hoje eu recebo aqui a doutora Maria Olívia. Muito prazer, obrigada. Prazer, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E trazer assuntos relevantes. Converso muito com meus pacientes, eles me pedem bastante sobre a publicação de informações reais, com conteúdo confiável. E hoje eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui de estar com vocês nessa entrevista. A gente que agradece. Então, como é de praxe aqui no Consultório Aberto, nós queremos conhecer o profissional além do jaleco, entender das suas formações, o porquê da escolha pela medicina. Você vem de uma família de médicos e também uma especialidade tão desafiadora que é a neuro. Contextualiza para a gente, né, seguindo aí essa linha do tempo que você fez, desde a escolha pela medicina até a escolha pela especialidade, e hoje, como é que está a sua atuação? Por favor. Eu costumo falar que a medicina está na minha vida desde a primeira infância, por admiração mesmo a uma madrinha minha, irmã da minha mãe. Ela era uma excelente pediatra, uma excelente médica com um olhar clínico, de identificar sinais sutis, pediatra também, sinais sutis e mudar assim, diversas condições graves, e aquilo ali eu cresci com essa admiração. Meus pais não eram médicos, meu pai era servidor federal, minha mãe era professora, mas me recordo por volta dos 7 anos que já falava sobre a medicina, né? Então, ao entrar em medicina, a pediatria logo me conquistou, né, pelo fato de ter também esse embasamento clínico, a conversa com os pais, a informação de uma boa anamnese, que é uma arte escutar, já foi me conquistando. Na metade do curso, a neurologia roubou meu coração, porque é uma extensão do escutar, de um bom exame físico, de uma boa semiologia. Então, a medicina de anos atrás, né, onde você, pela conversa, consegue dar diagnósticos em mais de 80% dos casos, por exemplo. E então, a minha formação lá na Paraíba já foi voltada um pouco para pediatria e para neurologia. Até que, ao final da faculdade, veio-se as provas de residência, precisava fazer pediatria, né, como um pré-requisito para neurologia. Então, fiz pediatria em Brasília e a neuropediatria era minha certeza. Prestei a prova na UNB e passei. E desde 2017 que a neurologia infantil
tá na minha vida e cada dia eu me torno mais apaixonada pela própria ciência, pelas condições e pelos próprios pacientes também. E especificamente a epilepsia, o que te levou por esse caminho? Tem alguma experiência próxima ou foi o estudo, o dia a dia? Como é que isso aconteceu? Na verdade, a epilepsia, eu costumo dizer que ela entrou na minha vida mais pelos pacientes do que pela própria condição. Então, durante a minha formação na neurologia infantil, eu percebia que eram crianças, famílias com muitas dúvidas, muitas angústias, incertezas sobre o que seria da vida daquela criança, né? E aquilo ali foi me conquistando no sentido que eu precisava fazer algo. Era uma área que já me afeiçoava, e as pessoas foram me envolvendo, e aí a paixão foi crescendo diariamente, e hoje eu costumo dizer que eu sou completamente apaixonada por epilepsia na infância. De forma muito didática, até para quem não compreende o que é, a gente vai falar sobre o que é e o que não é, mas explica para a gente como se fosse ali para um leigo, para uma criança de 8 anos, o que é a epilepsia? Ela é um transtorno, ela é uma doença, o que é? Hoje, ela recebe o nome de doença, porque antes ela era muito estigmatizada, no sentido de ser uma condição crônica, debilitante. Mas quando colocamos o nome doença, as pessoas conseguem entender que existe um tratamento próprio, que existe um prognóstico, que em alguns casos o paciente pode até se apresentar livre de crise, ficar curado, por exemplo. E aí a epilepsia, ela é uma condição, uma doença neurológica crônica, onde o cérebro daquele paciente tem uma predisposição a desenvolver crises convulsivas. Essas crises, elas acontecem por uma descarga elétrica anormal em algumas regiões do cérebro, chamamos de focal, quando elas se restringem a uma determinada área, ou generalizada, que é a crise convulsiva mais comum, que as pessoas, os leigos mais entendem como convulsão, que é a generalizada. Essa predisposição, ela tem diversas etiologias. Pode ser uma condição genética que o paciente carrega, pode ter sido uma infecção que ele adquiriu, pode ser malformações do desenvolvimento cortical, pode ser pós-lesões como um AVC, lesões estruturais, um tumor, por exemplo, e tem condições que são idiopáticas, onde procuramos uma etiologia e nem sempre conseguimos defini-la. E aí o paciente, ele, por essa predisposição das descargas elétricas, ele manifesta com alguns sintomas motores, sensitivos, autonômicos que nós falamos, que é palidez cutânea, alteração de frequência cardíaca. Então é uma semiologia bem ampla do que pode ser uma crise convulsiva. Exatamente. Quais são as principais características, né, o que denota ali uma crise convulsiva? Chamamos de crise convulsiva qualquer descarga elétrica no cérebro que resulta em uma manifestação motora. Então, o paciente pode ter uma característica de automatismos na face, eventos de extensão dos membros, eventos ritmados, que chamamos de clonias, que são movimentos coordenados de braços e pernas. Então, é uma manifestação, a convulsão é uma manifestação motora de uma descarga elétrica. Traduz, vamos ver se eu estou certa. Eu tive uma descarga no meu cérebro elétrica, houve aí um movimento não normal, anormal, e ele vai se manifestar no meu corpo, fisicamente. Isso. Ou seja, através de tremores ou de palidez, essa questão da língua, ela é sempre frequente, é mais ou menos isso? Isso. O paciente, ele se apresenta das mais diversas formas, né? Então, os sintomas que ele produz dependem de onde a descarga elétrica iniciou. Por exemplo, uma descarga elétrica na região temporal. Normalmente costuma ocorrer sintomas mais sensitivos. Sintomas sensitivos, às vezes subjetivos, como sensação de medo, uma sensação de angústia no peito, sintomas similares a um refluxo intestinal. Exatamente. E aí, a manifestação, aí que entra um pouco a arte da epilepsia, na arte do escutar,
que a característica clínica que o paciente apresenta, nós conseguimos fazer associações nas áreas cerebrais, porque nós sabemos que o cérebro, ele possui uma configuração, digamos assim, onde existe a área motora, existe a área da audição, existe a área da visão, existe áreas de integração, existe áreas sensitivas, e pela história que o paciente apresenta, como ele se manifesta, que vem o raciocínio clínico. Então quer dizer que nem toda crise vai ser igual. Eu posso estar tendo uma crise convulsiva, sem me tremer, sem cair no chão, sem bater braço e perna, e só com todas essas sensações que podem talvez até ser confundidas com uma crise de ansiedade, por exemplo. Exatamente. Existe um diagnóstico diferencial com crises epiléticas, que são os transtornos de ansiedade, a síndrome vasovagal é outro diagnóstico diferencial. É importante pontuar, Carol, que na infância, especificamente, as crises focais, ou seja, as que são provenientes de uma área específica do cérebro, elas são mais frequentes do que a crise tônico-clônica generalizada, que é a crise mais estereotipada, né, que os leigos conhecem. E aí, isso causa uma certa angústia no diagnóstico das crianças, porque como que eu vou descobrir que essa criança está tendo crise? São sintomas muito sutis, né? E não raro existem pacientes onde chegamos à conclusão que o paciente foi tratado por muito tempo por doença do refluxo gastroesofágico e era crise, por exemplo. Claro que quando não tratamos uma epilepsia, os sintomas eles ficam cada vez mais frequentes, recorrentes, e aí podem ter evolução de uma crise que antes era focal, em uma região específica, para uma generalização. E aí que fica mais visível, talvez, o diagnóstico. Quando você fala da generalizada, é que está em várias partes do cérebro e aquela descarga elétrica não está mais... Isso, a generalizada, ela pode ser uma evolução de uma crise focal, ou ela pode já iniciar de uma forma generalizada. Tem idade para começar? É hereditário? Como acontece? Não tem idade. Existem síndromes epiléticas que acontecem na infância, desde os primeiros meses de vida. Claro que essas síndromes, elas costumam ter um prognóstico um pouco pior, por ter iniciado muito cedo. Mas, normalmente, existe casos onde tem uma história familiar, mas não é uma premissa, não é obrigatório. Porque existem mutações, do ponto de vista genético, que acontecem espontaneamente naquela gestação. Chamamos isso de mutação de novo. É um erro que aconteceu na formação daquele paciente e que teve alterações em genes específicos, e conhecemos vários relacionados à epilepsia, e que vai desenvolver aquela predisposição crônica para a criança desenvolver as crises convulsivas. Era justamente isso que eu ia te falar, Maria Olívia. É alguma coisa na formação, é meio que uma má formação, e daí ela vai trazendo todas essas, no caso, né, todas essas características e essas crises. O impacto dessas crises na cognição, na aprendizagem, tudo isso acontece também? Acontece. Eu costumo falar que o desafio de tratar crianças com epilepsia é chegar ao ponto onde vamos controlar a crise e vamos tentar não ter impacto comportamental, cognitivo, de relacionamento interpessoal, e tentar dar uma infância normal para aquelas crianças. Porque a qualidade de vida de um paciente epilético é um ponto de dúvida, de incerteza familiar, né? O que é que vai ser dessa criança? Ela vai ter algum atraso do desenvolvimento? Ela vai ter algum tipo de dificuldade maior sobre o aprendizado? E a pergunta que a família sempre traz é: será que ele vai ser um adulto funcional, por exemplo, né? Essas respostas, eu costumo falar que depois que eu entrei no Hospital da Criança, a criança ela tem esse encanto. Embora nós tenhamos etiologias que poderiam ser muito catastróficas, por exemplo, a plasticidade cerebral de uma criança ela é fantástica. Então, temos diversos casos de
crianças com lesões extensas, quando percebemos a imagem, falamos assim, nossa, essa criança deve estar talvez mais comprometida, mas quando vemos a criança ao vivo, ela está bem. Entendeu? Que maravilha. Eu tenho ouvido muito, principalmente de pediatras, né, oncopediatras que vieram até aqui e falaram, é muito diferente, a recuperação deles é outra, então é importante também que a gente compreenda isso, né, ao invés Exatamente. de acreditar, ó, tadinha, já está fadada a isso, pelo contrário, Exatamente. a probabilidade de melhora é muito maior nas crianças, né, doutora? Infinitamente maior. O prognóstico de uma criança pós-cirúrgica, por exemplo, de epilepsia, é completamente diferente de um adulto que já teve o fechamento do desenvolvimento do cérebro. Então, a criança, por exemplo, nós seres humanos, quando nascemos, nós não nascemos com o cérebro 100% desenvolvido, porque senão nossa gestação demoraria anos. O cérebro, ele termina de desenvolver por volta dos 18 anos. Então, essa facilidade de desenvolvimento e de estímulos que faz as crianças terem um prognóstico bem melhor quando se é submetido a uma cirurgia de epilepsia, por exemplo. Quando você diz que ela pode aparecer em qualquer fase da vida, como você falou, inclusive, né, da fase adulta, quer dizer que ela já tinha uma predisposição, estava ali e um evento específico startou isso? Na infância, especificamente, as principais etiologias são condições genéticas, que podem acontecer não de forma hereditária. Claro que existem situações, etiologia, onde a família tem um histórico positivo e rico para epilepsia. Mas na infância podem acontecer mutações de novo, aquela criança pode nascer com uma lesão estrutural, uma malformação cortical que desenvolveu a crise e que, em alguns casos, por exemplo, a criança já tem a lesão, mas ela pode manifestar a crise numa idade posterior. Os dois picos mais frequentes, né, de início da epilepsia é na infância e nos idosos. Uau. Os idosos, eles têm um risco maior pelas lesões cerebrovasculares, por tumores. Então, a gente costuma falar que na epilepsia é um pico bimodal, né? Então, na infância e no idoso. Então, muito provavelmente, aquele idoso, ele tinha a doença, ela só não tinha evoluído para uma crise. Mais ou menos. Então, tem pacientes que não tinham nenhum tipo de alteração estrutural na vida, mas sofreram um AVC. Ah, ok. E aquele AVC causou uma pequena cicatriz no cérebro, e essa cicatriz, ela desorganizou a atividade elétrica daquele paciente. E essa atividade elétrica assíncrona, anormal, desenvolve as crises convulsivas. Doutora, é como se o nosso cérebro tivesse um monte de circuitozinho e eles têm que estar liga nessa tomada, funciona ali, liga nessa tomada, funciona aqui. Então, uma dessas, ao invés de ligar essa luz, foi para cá. Se ela vai para um caminho errado. Eu costumo fazer, quando eu estou conversando com os pais, eu costumo fazer uma analogia, como se o cérebro fosse a nossa casa, né? Então, você tem toda a nossa rede elétrica planejada e programada para atuar em perfeito funcionamento. Mas se porventura, durante a instalação dessa atividade, desse mecanismo elétrico, existe uma falha, ou então o que era programado para correr um caminho, ele correu outro caminho por erro de algum engenheiro, alguma coisa, aquela área ela vai ter uma predisposição a ter pequenos curtos-circuitos. E aí é o que acontece no cérebro. Então, a comunicação cerebral ela vem de uma atividade elétrica e química pelos neurotransmissores. Mas se por algum motivo, seja uma condição genética, seja uma condição estrutural, existe um desarranjo, digamos assim, aquele banheiro da nossa casa, ele tem um desnível. Então, naquele banheiro, provavelmente, eu vou ter um risco maior de descarga elétrica. E é mais ou menos uma analogia que fazemos com os pais para eles entenderem. Falando em pais, você atende casos muito complexos no Hospital da Criança. A sua visão médica em tratar crianças e ali também junto com a família que está o tempo todo presente para essas decisões, mudou
tratar um paciente pediátrico e um paciente adolescente, adulto? Muda. Quando trabalhamos com criança, o ambiente que a criança vive, ele é diretamente relacionado ao bom prognóstico ou não daquela criança. Então, serão pacientes que vão usar várias medicações por dia, 2 vezes por dia. Sabemos que pacientes com epilepsia, um principal motivo para descompensação de crises é esquecimento de dose. Nem sempre é por desatenção da família. Estamos usando uma medicação crônica, 1, 2, 3, naquela criança diariamente por anos, e claro que vai ocorrer algum erro, algum esquecimento. Então, o papel da família junto da criança, ele é fundamental. Nós precisamos ter um bom relacionamento com a criança, com os familiares. A nossa conversa, ela tem que ser muito franca, muito aberta, muito real, para aquela família entender que o prognóstico, ou seja, aquela criança, ela pode ter próximo de uma vida normal se a gente consegue envolver todo mundo com nós. Claro que os adolescentes, eles já têm uma certa autonomia, independência, e às vezes eles ficam ali um pouco rebeldes, enfim, né? Então é um momento que existe um pico também, às vezes, de descompensação de crises, porque não querem mais usar medicação, tem as limitações das medicações de uso crônico, então eles podem abandonar, e estar perto da família é fundamental para trazer esse adolescente também de volta para o tratamento. Depois de anos atendendo essa epilepsia infantil, o que ainda te marca emocionalmente nesses casos? Me marca principalmente a qualidade de vida desses pacientes, que tratando assim do nicho de pacientes que chamamos de fármaco resistente, eles têm uma qualidade de vida muito comprometida, e estamos ali como médico para devolver um pouco de normalidade para essa família. São pacientes que nem sempre ficam livres de crises, costumam ter crises diárias, tem pacientes que têm inúmeras crises diárias, mas aquela família quer frequentar apenas um cinema com a criança, ou então um parque, e não consegue. Então, eu tenho um sofrimento à parte no sentido de qualidade de vida mesmo dessas famílias. E é da família, né, Maria Olívia? Não é só a criança, porque esse Não. sofrimento é igual ao câncer, né? Tem doenças que vão acometer a dinâmica de vida da família toda, né? Exatamente, né? Então, é uma condição grave, que pode ser incapacitante, é uma condição que economicamente também é muito pesado para a família, então são diversos tratamentos, são diversas medicações. Claro que uma criança que usa um esquema medicamentoso com 4 ou 5 medicações, ela vai ter efeitos colaterais, e isso impacta muito do ponto de vista social, financeiro, comportamental para a família. Por isso que chamamos a epilepsia de uma doença, porque além da predisposição às crises, né, às descargas elétricas, ela tem um impacto biopsicossocial na família de uma forma geral. Sim. Agora, voltando ali para o básico, a gente entendeu o que é epilepsia e o que parece e não é epilepsia. Uhum. O que parece não é. Na primeira infância, por exemplo, no primeiro ano de vida, existem vários distúrbios de movimento que chamamos benignos, que são associados ao próprio desenvolvimento infantil. Então, alguns tremores, alguns despertares noturnos, movimentações anormais durante o sono, e elas não têm uma associação com crises convulsivas. Além disso, eventos de síndrome vasovagal, que são pessoas que têm uma predisposição a ter pequenos desmaios, com dor forte, com lugares quentes, com roupa apertada. As crianças, elas são um pouco mais susceptíveis por ter um sistema nervoso mais imaturo. Parassonias de sono, que são o terror noturno, o sonambulismo, crianças que se mexem muito, o sonilóquio, que são pessoas que falam durante o sono, confundem um pouco com crises convulsivas epiléticas. E o que eu tenho que ficar atenta enquanto pai, mãe, ali naquela primeira fase da infância, que é um sinal de alerta para já buscar investigar?
Geralmente, quando estamos pensando em epilepsia, a criança, ela, quando não recebe tratamento, ela vai desenvolver cada vez mais frequente esses eventos. A família começa a presenciar movimentos anormais ou eventos de parada comportamental, aquela criança para inúmeras vezes no dia, como crises de ausência, por exemplo, e aquilo fica cada vez mais frequente. Além do que, se eu estou diante de crises com descargas elétricas anormais e que elas se tornam cada vez mais frequentes, essa criança provavelmente vai ter um impacto no desenvolvimento. Seja uma queda no rendimento escolar, seja alterações de fala, de memória. Então, a epilepsia ela vai se mostrar de alguma forma para essa família. E importantíssimo, quanto antes tratar, porque aí pode evitar esses impactos no desenvolvimento, seja escolar ou motor. Exatamente, né? Porque até uma queda pode comprometer bastante. Acontece muito, doutora? Existem algumas síndromes epiléticas um pouco mais raras que o paciente tem umas crises que chamamos, é um nome mais difícil, mas chamamos de drop attack, onde ele perde o tônus abruptamente, eles têm crises de queda ao solo. A crise propriamente dita, ela é muito rápida, mas a consequência da crise é muito catastrófica, porque o paciente ele pode estar sujeito a ter diversos eventos de TCE, traumatismo crânioencefálico. Isso acontece. Por conta da queda. Por conta da queda. E Tem casos dramáticos que tem crianças que precisam usar capacete. Que vai acontecer, da quantidade de quedas cair, e do talvez. risco, né? Então, essa criança ela não vai ter uma autonomia, ela não vai poder andar só, por exemplo. E aí, a necessidade de estar falando um pouco sobre epilepsia, trazendo alguns pontos de informações, porque o tratamento iniciado precocemente, hoje temos diversas linhas de tratamento, a medicina tem evoluído muito nisso, que causa um pouco impacto, existe um medo muito grande da família, do uso das medicações controladas, né? Mas o que será que elas vão trazer para meu filho? E aí, temos a função de explicar que o descontrole de crises é muito mais deletério do que o uso das medicações anticonvulsivantes, antiepiléticas, e depende muito da característica que esse paciente apresenta, que síndrome epilética ele apresenta, qual a condição genética ou não, se existe possibilidade cirúrgica ou não. Então, quanto mais cedo conseguimos dar esse diagnóstico, mais cedo temos bons resultados. Doutora, e se de repente esse pai, mãe que nos assiste aqui, ou até alguém que se depara com um adolescente, ou alguém na vida adulta que tem uma crise, inclusive depois eu quero que você me explique, porque eu acho que as pessoas confundem a crise epilética com a convulsão, né? A epilepsia e a convulsão. O que fazer? Porque na minha mente, eu acho que historicamente essas crenças nucleares que temos, eu penso numa convulsão, eu penso em alguém se debatendo no chão, e olha que eu nunca vi isso. E enrolando a língua, que as pessoas vai, tira, faz. O que fazer? Então, esse estereótipo, né, da crise convulsiva clássica é a crise convulsiva tônico-clônica, generalizada. Nem sempre os pacientes vão apresentar esse tipo de crise. Nós vamos ter diversas semiologias, né? Crises tônicas, crises atônicas, crises de eventos, parada comportamental. Um exemplo desse é a síndrome de ausência infantil, que o paciente ele não vai evoluir para uma crise tônico-clônica generalizada. Mas, há poucos dias, houve um questionamento de um participante de um programa de reality show que ele teve um evento tônico-clônico generalizado e alguém mencionou que tinha que colocar a mão na língua para ele não enrolar a língua. Esse é uma crença que temos o dever, digamos assim, de esclarecer que não é para fazer isso. A força da contração mandibular de um paciente em crise tônico-clônica generalizada, ela chega a ser descomunal. E aí existe um grande risco da pessoa que queria ajudar, ela ter uma lesão grave. Perder o dedo. Pode ser. Então, diante de uma crise tônico-clônica generalizada, a orientação é: coloque esse paciente em uma superfície rígida, tenta colocar de lado para que ele não tenha nenhum tipo de aspiração, de saliva, ou se acontecer um vômito, por exemplo. Espera ele estar estabilizado, procura ajuda e espera passar.
SAMU. SAMU, Corpo de Bombeiros, é a primeira ajuda que vem em mente. E é importante que a guarda, né, se tiver essa possibilidade, ou imediatamente vai para uma emergência no hospital. Aí existem 2 cenários, Carol. Os pacientes epiléticos com diagnóstico, principalmente os fármacos resistentes, que nem sempre eles vão ter controle de crise, se as crises forem rápidas, de curta duração, a família no consultório médico ela é orientada de como agir. Já pacientes com crises inéditas ou crises que estão se prolongando mais de 2 minutos, embora o ponto de corte seja 5 minutos, são pacientes que têm que serem encaminhados para uma emergência. Então, o paciente abriu o quadro com uma crise convulsiva, tônico-clônica, de longa duração, está se prolongando ali há mais de 5 minutos, ela precisa de atendimento imediato. Entendi. Me explica a diferença de convulsão e epilepsia para que a gente vá para esse fármaco resistente aí. É um ponto importante de se distinguir, porque nem sempre uma convulsão ela é igual à epilepsia. E aí eu vou dar exemplos. A convulsão, ela pode ser sintomática, ou seja, secundário a uma febre, secundário a uma pneumonia, secundário a um trauma que sofreu. E ela não se manifesta como uma crise epilética mesmo, e aí eu vou explicar. Para se dizer que o paciente tem uma epilepsia, eu preciso de 2 crises convulsivas não provocadas, ou seja, não teve nenhum tipo de gatilho, seja uma desidratação, seja a febre, como eu mencionei, com intervalo de mais de 24 horas. Ou seja, o paciente pode ter uma crise hoje, pode ter uma crise amanhã, mas ele precisa ter uma crise hoje, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 1 ano, o intervalo de crises não provocadas com mais de 24 horas. Porque aí definimos que aquele cérebro, ele pode ter uma predisposição crônica ao desenvolvimento de crises, sem nenhum tipo de gatilho. É muito comum, você falando agora, eu me recordei, a gente fica, olha, muito cuidado com a febre, não pode passar de 37, de 38, porque ele pode ter uma convulsão. Uhum. Nesse caso, é realmente cuidar dessa febre para que isso não aconteça, porque se houver essa convulsão, pode piorar muito, ou quem sabe até estartar um quadro de epilepsia? Hoje em dia, a medicina também evoluiu nesse ponto e conseguimos dar respostas mais fundamentadas. Então, costumamos dizer que convulsão febril, ela tem um cunho genético. Existe uma história familiar de pacientes que já apresentaram. Existe um ditado que não é para quem quer, é para quem pode, porque existe essa predisposição familiar. Então, tem crianças que vai ter convulsão febril com temperatura baixa, 37,5, 38, e tem crianças que vão chegar a 39 graus, 40 graus de febre e nunca vão ter uma convulsão febril. A convulsão febril, embora assustadora, ela é uma condição benigna da infância. Acontece por uma imaturidade do sistema nervoso central, porque os nossos nervos, eles são cobertos por uma capa de mielina, como se fosse uma capa mesmo dos fios da nossa casa, por exemplo. Só que essa mielina, ela vai sendo produzida ao longo dos anos. Até 5 anos de idade, a criança não tem uma mielina completamente formada, e aqueles pacientes que já poderiam ter uma predisposição genética, uma história familiar, eles ficam mais susceptíveis a essas variações de temperatura. É importante deixar aqui bem descrito que a convulsão febril ela pode acontecer no subir da febre muito rápida, ou também no descer da febre muito rápida. Então, aquele comportamento cultural que tínhamos anteriormente de pegar uma criança com febre, colocá-la embaixo de uma água gelada, ele também é uma predisposição para crise convulsiva, febril. Sempre converso com os pais, que me coloco na situação deles, eu também sou mãe, presenciar uma crise convulsiva no nosso filho deve ser uma coisa muito impactante, mas que na convulsão febril existe um cunho benigno. Existe uma idade para isso acontecer, geralmente em torno dos 6 meses aos 5 anos de idade. Existe uma história esperada, no máximo 2, 3 crises convulsivas na vida febril, mas o mito de
tentar controlar essa febre, ele não é resolutivo na possibilidade de evitar uma convulsão febril. Um ponto que a gente tem que conversar com as famílias é que o uso abusivo de analgésicos e antitérmicos na tentativa de segurar essa temperatura aumentada da criança pode trazer mais malefício do que benefício. E até esconder sintomas que poderiam ser, de fato, levar para um diagnóstico mais assertivo, né? Porque uma criança com febre, ela costuma se apresentar mais sonolenta, ela costuma se apresentar mais prostrada, mais... debilitadinha, exatamente, né? E aí o uso de antitérmicos antes do horário, né? Aquela coisa, vou medicar antes das 6 horas, a cada 2 horas, 3 horas, pode fazer com que essa criança ela fique cada vez mais sonolenta, mais rebaixada, pode ter alterações metabólicas, alterações hepáticas, por exemplo, e que podem passar despercebido porque a criança está mais debilitada. Agora, essa epilepsia, né, que ela se torna ou já existe o tipo de epilepsia fármaco-resistente? Ou, durante um período, os remédios tiveram algum efeito e, de repente, a partir de um momento, para? Como que funciona? Então, um ponto curioso na trajetória da epilepsia é que, ao longo de todos esses anos, né, com a evolução da medicina, com o uso de fármacos, a descoberta de novos fármacos, um percentual de pacientes, eles continuam com a refratariedade. Então, 30% dos pacientes epiléticos, eles vão evoluir com refratariedade. Claro que existem etiologias que são mais comuns essa refratariedade, como lesões estruturais, por exemplo, que eu sei que aquela malformação ou aquela lesão, aquela cicatriz que o paciente apresenta, ela vai se manter para o resto da vida e aquilo ali pode levar a uma epilepsia mais duradoura. Mas hoje conhecemos condições genéticas relacionadas a síndromes epiléticas e encefalopatias epiléticas, que é quando a epilepsia ela é tão presente, ela é tão recorrente na vida do paciente que diretamente as descargas elétricas elas vão resultar em um comprometimento do desenvolvimento da criança. Uau! Normalmente existem algumas etiologias genéticas já conhecidas, que conseguimos testar hoje em dia com o advento da neurogenética, mas tem outras que não conseguimos definir a etiologia. Não tem como prever se aquele paciente ou não vai evoluir com uma farmacorresistência. Claro que aspectos clínicos da criança, evolução da frequência de crises, algum tipo de lesões estruturais, algumas condições genéticas já reconhecidas, elas têm uma associação maior com a farmacorresistência. Mas em medicina, nem nunca e nem sempre, então qualquer paciente pode desenvolver uma epilepsia farmacorresistente. Que aí não tem nenhum medicamento ou nada que vá conseguir impedir essa crise. É isso, de fato, que me diz que eu sou um paciente fármaco-resistente, resistente a qualquer alguns fármacos. Não, normalmente consideramos o paciente fármaco-resistente aquele paciente que usou 2 medicações adequadamente indicadas para a condição epilética que ele apresenta. Elas podem ser usadas sozinhas ou em associação, e mesmo assim o paciente não consegue ficar livre de crise. Quando eu falo adequadamente escolhida para aquele paciente é que, por exemplo, crises de ausência, nós sabemos que ela tem uma base generalizada e que existem alguns fármacos que são melhor aplicados para crises focais. Então, se o paciente chega usando uma medicação que é preferível para crises focais, mas ele tem uma base de crises generalizadas, então ele não foi adequadamente tratado. Então, vamos ter que escolher as medicações próprias para aquela condição. Se, após essas 2 medicações, o paciente continua tendo crises, ele já entra no nicho da farmacorresistência. E tem algum momento para investigar se essa criança, por exemplo, já indica, né, tem índices que vão apresentar que ela vai se tornar farmacorresistente? Normalmente,
ao estudar a epilepsia, nós conhecemos no sentido de o que esperar daquele tipo de crise, naquele tipo de paciente, se é um paciente que tem desenvolvimento atrasado ou não, se era uma criança rígida. Então, temos como pontuar alguns fatores de risco de recorrência de crises. Esses pacientes que já se manifestam com uma evolução atípica, por exemplo, convulsões febris, que antes eu esperava que o paciente tivesse uma ou duas na vida, por algum motivo ele começa a ter convulsões recorrentes. Todas as vezes que ele tem uma febre, ele manifesta uma crise. Essa crise ela começa a se apresentar muito demorada, prolongada. Esse paciente ele já está saindo um pouco da história esperada para uma crise convulsiva febril e ele começa a ter sinais de alarme para uma possível epilepsia. E aí, o quanto mais cedo esse paciente seja avaliado por um colega que trabalha voltado mais com epilepsia, melhor o prognóstico dele. Muito, né? Diante dessa sua fala e de todos os pontos que você trouxe, e realmente não só um neurologista, mas um neurologista especializado na epilepsia faz toda a diferença? Faz toda a diferença, né? Existe uma condição rara que acontece em bebês a partir de 6 meses de idade. Medicina é um pouco variável, nós não somos tão pragmáticos, então a faixa etária de pico é dos 6 meses aos 2 anos, mas pode acontecer antes ou não, que é uma encefalopatia epilética que chamamos de síndrome de West. Ela tem uma semiologia curiosa, porque o paciente faz algumas extensões do corpo, e alguns pediatras confundem com uma doença do refluxo, porque aquele bebezinho é muito pequeno. Claro que não é uma confusão errada, por se tratar de uma condição muito rara, e só quem tem o olho treinado para identificar e distinguir que não estamos diante de uma doença do refluxo e estamos diante de um espasmo infantil, é importante. Quais são os outros tratamentos além do remédio, além do fármaco, por exemplo? Quando você fala fármaco, são as medicações. Alopatia. Isso. Só. E aí os pacientes, né, que entram nesse nicho dos 30% que vão apresentar uma farmacorresistência, a oferta dos tratamentos também tem que ser precoce, né? A gente não precisa esperar que o paciente use 5, 6 fármacos para encaminhá-lo para uma avaliação de uma epilepsia farmacorresistente. E dentre os tratamentos que oferecemos, hoje são 4. A terapia cetogênica, que é a dieta cetogênica, o canabidiol, propriamente dito, a cirurgia de epilepsia, que ela pode ser uma cirurgia curativa ou uma cirurgia paliativa, e um aparelho específico que entra dentro da cirurgia de paliação, que é o VNS, estimulador do nervo vago. Já viu que eu vou começar a perguntar, né? Então vamos lá. A cetogênica é uma dieta, é aquela do ovo? A dieta cetogênica é interessante falar porque ela está voltando à mídia há pouco tempo, mas em 2022 fizemos 100 anos de comemoração do uso da dieta cetogênica para epilepsia. Então, ela mimetiza um estado de jejum, onde priorizamos gorduras e proteínas. Se a principal fonte de energia do corpo é o carboidrato, quando tiramos o carboidrato, o corpo vai precisar tirar energia de outro lugar. Essa via de retirada com ácidos e graxos, né, que vem da gordura e a proteína, ela faz uma mudança metabólica no paciente que tem controle de descargas elétricas, controle de alguns neurotransmissores, e era o que existia para tratar a epilepsia antes do aparecimento do fenobarbital, que é a principal medicação, é o Gardenal, que várias pessoas conhecem, né? Então, a dieta cetogênica, ela não é uma dieta de moda, ela não é uma dieta feita de toda forma, é um tratamento médico, existe uma prescrição, um acompanhamento médico regular e de nutricionista, há mudanças metabólicas no paciente, mas ela é muito eficaz para o controle de crise. Uau, não sabia de forma alguma disso. Você falou do nutricionista. Existem, doutora, outros profissionais que precisam estar ligados para esse tratamento, para uma evolução positiva para esse paciente que tem epilepsia?
Então, os pacientes com epilepsia farmacorresistente, eles merecem uma investigação mais detalhada, né, com uma boa neuroimagem, com alguns testes genéticos. Então, a nossa equipe não é constituída por uma pessoa só, somos um time, onde temos colegas neuropediatras, neurofisiologistas, neuroradiologistas, neurocirurgiões e neuropsicólogos também, né? Durante uma investigação de um fármaco resistente, podemos estar diante de uma lesão estrutural, que pode ser passível de uma cirurgia ressectiva, por exemplo, mas que a conclusão do benefício da cirurgia depende da equipe inteira, ou seja, eu preciso ter certeza que aquela lesão está causando as crises, e aí entra uma interface do neuroradiologista com o neurofisiologista. Ele vai mapear esse paciente ao longo de alguns dias com eletroencefalo prolongado para provar que aquela crise vem daquela lesão. O neurocirurgião, ele precisa entender a lesão, qual vai ser o acesso à cirurgia, quais os riscos que esse paciente tem. Pontuamos que às vezes a lesão ela se apresenta numa área eloquente, por exemplo, relacionada à fala, à visão, e aí colocamos ali o quão benefício esse paciente vai ter de controle de crise e poucos prejuízos com a retirada daquela lesão. Porque talvez é muito pior fazer isso. Exatamente, tem casos onde a área é muito eloquente, por exemplo, a área motora. Retirar uma lesão na área motora requer muito cuidado, porque aquele paciente, ele vai ficar com uma sequela, provavelmente. Mas aí entra a nossa conversa como equipe, pois essa decisão cirúrgica nunca é voltada apenas para o neuropediatra ou o neurofisiologista, é uma decisão em equipe, onde aquele paciente ele vai ganhar mais do que perder. Ainda continuando aí no viés da cirurgia que você trouxe, essa cirurgia, ela é uma cirurgia, porque diante das outras entrevistas que eu fiz aqui, tudo foi evoluindo muito, né? Então, antes a cirurgia era com cortes, aí depois a laparoscopia. Tem alguma evolução ou a cirurgia para epilepsia vai abrir o crânio? Como é? Como que funciona? Depende muito da lesão que o paciente apresenta, mas na grande maioria das vezes precisamos fazer uma exposição da área até um pouco maior, então existe um corte mesmo, porque durante o ato cirúrgico há a possibilidade de monitoramento daquela área que está produzindo as descargas elétricas. Então, durante o ato cirúrgico, há toda uma equipe também monitorando o paciente para auxiliar o cirurgião a delimitar a área que ele pode retirar. Ou seja, a área que está ativa com as descargas elétricas. Então, essa cirurgia ela não vai ser para arrumar esses circuitos, ela vai retirar a parte supostamente do fio. Exatamente, que digamos que aquele emaranhado de lesões, por exemplo, existe uma lesão muito associada à epilepsia, que chamamos de displasia cortical, que nada mais é do que um emaranhado de neurônios que tiveram uma migração errada, e eles se acumularam ali como uma bola de neurônios. Óbvio que esperamos que essa bola de neurônios tenham descargas aleatórias. Então, precisamos tirar esta lesão com margens econômicas, a depender de onde ela esteja, porque eu posso causar déficits auditivos, visuais, enfim, mas que aquele emaranhado de neurônio está prejudicando muito o paciente. Então, é uma retirada, chamamos até dentro das cirurgias, uma lesionectomia, ou seja, vamos retirar aquela lesão que está causando a crise do paciente. Entendido. E o canabidiol? O canabidiol é um fármaco, né? É importante pontuar que ele não é uma substância isenta de riscos, tá? Ele é uma medicação como qualquer outra. Tem os efeitos colaterais, tem as contraindicações ao uso do canabidiol, mas ele entra como uma opção terapêutica aos pacientes fármaco-resistentes. Existem duas encefalopatias epiléticas principais, que chamamos de síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet, que elas são altamente responsivas ao uso do canabidiol. Hoje, no Brasil, as duas indicações para o canabidiol e epilepsia são essas duas encefalopatias epiléticas. Doutora, e qual o critério de investigação
para direcionar esse paciente para uma cirurgia? Tem exames avaliativos? Como é que funciona? Então, a forma que o paciente se apresenta, a semiologia que ele apresenta, já constrói um raciocínio médico. Então, lembra que no início da nossa entrevista eu comentei que a forma como o paciente vai apresentando a sintomatologia, seja sensações que evoluem para um movimento específico do corpo, ou apenas de uma mão, ou apenas de uma perna, faz ter uma hipótese diagnóstica. E quando eu tenho crises mais restritas a uma porção do corpo, imaginamos que podemos estar diante de uma lesão estrutural. E aí abrimos um arsenal de investigação com neuroimagem, com exames metabólicos, com avaliação neuropsicológica para definir se aquela área é responsável por o quê, se eu estou diante de uma área de associação que o paciente precisa... se eu estou diante de uma área relacionada à audição, memória, de funções executivas, então é um caminho longo, mas individual. Quando as pessoas ouvem falar em cirurgia já é assustador. Percentualmente, né, ela tem grandes chances reais de melhora, porque quando a gente conversou anteriormente, foi ressaltado inclusive, poxa, retirou, acabou causando, né, ele estava melhor antes. Mas há esse percentual? Por isso que essa caminhada ela é longa e complexa, porque precisamos analisar de todas as formas possíveis o prejuízo ou não que a retirada dessa lesão vai ocasionar. Mas aí que entra a neurologia infantil e a plasticidade cerebral na infância. Quanto mais cedo há a possibilidade da ressecção cirúrgica dessa lesão, aquela área que foi retirada, por exemplo, outras áreas podem adquirir a função da área retirada e esse paciente ele pode ter uma vida normal. Quando bem indicado, quando bem investigado, que é um caminho longo, como eu pontuei, os pacientes eles têm uma grande chance de ficarem livres de crise desde que eu esteja diante de uma lesão ressecável, por exemplo. A área não se regenera, as outras áreas vão aprender a suprir aquela função, mas regenerar não. Não, o cérebro, depois do nascimento, ele não tem nenhuma alteração em tamanho, volume, então qualquer área retirada vai se aparecer no exame de imagem futuramente como uma cicatriz, uma lesão que está preenchida por líquor, por exemplo, aquela área ela não vai ser regenerada. Mas, de uma forma minuciosa, por exemplo, outras áreas que não eram responsáveis pela visão, por exemplo, elas podem assumir a área da visão daquela área, daquela lesão que já está estabelecida. Exatamente. Ali. Maravilha. Você falou em vários profissionais, existe inclusive um psicólogo especialista em neuropsicologia. Então, que ele vai atuar com esse paciente da epilepsia? O neuropsicólogo, de uma forma geral, ele atua mapeando as funções do cérebro, por exemplo. Então, ele traz ali de uma percepção subjetiva, eu acho que esse paciente tem desatenção, eu acho que esse paciente ele tem uma perda de funções executivas, a memória dele está ruim, para uma coisa um pouco mais objetiva, por testes padronizados. Então, o neuropsicólogo que está habitualmente trabalhando com epilepsia, ele vai mapear a área específica da lesão do paciente para ele nos responder. Onde vocês estão vendo uma lesão, onde há uma possibilidade cirúrgica, o paciente já se apresenta com esses déficits, ou seja, velocidade de processamento, leitura, reconhecimento facial. Então, é nessa área e nessa discussão com um neuropsicólogo especialista em epilepsia que conseguimos conversar com o paciente as possibilidades de perda que ele pode ter com a cirurgia ou não. Então, na verdade, chega para ele um direcionamento, problema aqui no córtex pré-frontal. Daí ele já sabe que esse sistema é responsável por avaliar impulsos X. Isso. Então ele vai testando aquilo ali e responde, opa, aqui não tem problema, ou seja, Exatamente. vamos descartar ou
Exatamente. É aqui que acontece. Por Legal. exemplo, um paciente que tem uma lesão no lobo temporal, mas que ele já tinha uma dificuldade testada na neuropsicologia de memória, por exemplo, a retirada dessa lesão não vai piorar. Pelo contrário, o controle de crises pode fazer com que as outras áreas do cérebro não sejam atingidas por uma lesão que está lá com descargas anormais. Doutora, epilepsia, TDAH, autismo, existe aí alguma relação frequente? O que os pais precisam entender nesse sentido? Os pacientes que entram no grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, eles têm um risco aumentado de ter epilepsia. Não é um risco igual à população geral. Então, por carregarem já uma condição neurológica, provavelmente genética, eles são pacientes mais susceptíveis a desenvolver crise, mas não é uma regra. Eles têm um fator de risco, mas nem sempre vão desenvolver. Quando é que essas condições elas aparecem juntas, né? E o que muda no acompanhamento da criança? Quando elas acontecem juntas, temos um desafio maior, porque os transtornos do neurodesenvolvimento, eles já causam impacto na socialização, na linguagem do paciente, no desenvolvimento de aprendizado. Então, já é um desafio colher a própria história da epilepsia com a criança. Então, dependemos muito da família, trazendo informações, dependemos de exames cada vez mais complexos. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles também trazem já um impacto na qualidade de vida da família, e aí somado-se a uma epilepsia, por exemplo, isso piora bastante. Doutora, já que a gente entrou nesse assunto do autismo, do TDAH, que são transtornos do neurodesenvolvimento, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho, inclusive para a nossa audiência conseguir entender, porque tem tanto mito, tem tanta coisa que talvez possa ir, ao invés de estar ajudando, estar atrapalhando. Se você puder contextualizar isso para a gente, te agradeço. Esse era um ponto até que, conversando com alguns pacientes, alguns me encorajaram também de fazer essa entrada no Instagram, essas coisas, para trazer informações reais, né? Então, os transtornos de neurodesenvolvimento são transtornos relacionados ao desenvolvimento infantil. É importante pontuar que eles devem aparecer até os 12 anos de idade. Então, não raro eu encontro um adulto mencionando, ai, meu TDAH, e quando vê foi uma criança que não teve nenhum tipo de prejuízo pela desatenção. Então, existe uma popularidade no nome TDAH, no nome autismo, mas que deve ter iniciado na infância. E o mais importante, Carol, transtorno na neurologia é prejuízo. Então, eu costumo até mencionar com os pacientes alguns exemplos que não é carregar uma desatenção que você vai ter um transtorno de desatenção. Aquela desatenção, ela precisa estar tão frequente e tão intensa na vida do paciente que vai trazer prejuízos no âmbito social, domiciliar e escolar. O transtorno de desatenção, ele vai trazendo problemas onde o paciente passa, seja nas amizades, seja no convívio domiciliar, e tudo tem que se iniciar antes dos 12 anos. Uau, que informação importante. Você trouxe a questão do TDAH e o autismo. O que você tem enxergado por aí, que as pessoas tanto pediram para que, né, te encorajaram a falar sobre, que tem mais trazido ônus do que bônus? Então, o que percebemos hoje em dia é publicações pontuais, onde um paciente faz determinada coisa, né? Então tem um incômodo com barulho alto, e aí há uma associação direta, incômodo com barulho alto, então ele pode ser autista. A criança tem um desconforto com algumas roupas, então ele é autista. Claro que são sinais de alarme e que merecem uma investigação. Costumo falar que as redes sociais trouxeram esse benefício de trazer sinais de alarme, mas que deveriam ser investigados de uma forma correta, um pouco mais complexa. Não com essa casualidade que se é jogada em redes sociais, né? Então, meu filho andou na ponta dos pés, então ele é autista. Meu filho está com um incômodo com liquidificador, então ele é autista. O transtorno do espectro autista, de novo,
tem que trazer prejuízo. O nome transtorno é uma coisa impactante na vida da família, da criança e do ambiente social onde ela vive. Independente do... Porque existem níveis, né? Independente do nível, ele vai trazer um grande impacto, um prejuízo. Um prejuízo. Independente do nível, né? Então, nas nossas rodas de neurologistas infantis, costumamos dizer, nível 1 é leve para quem? Boa. Porque aquela família, ela tem um desgaste em situações corriqueiras do dia. Às vezes um desfraude que aquela criança, por umas questões sensoriais, não consegue fazer. Crianças dentro do espectro autista, elas podem ter apegos a rituais e rotinas, ou seja, comportamentos ritualizados demais, que impactam na qualidade de vida. E aí, só quem tem uma criança nível 1 sabe o quão desgastante é o dia a dia desta criança. Embora em situações do exterior de casa, a criança possa não parecer autista, porque não existe um comprometimento tão visível às pessoas leigas, mas para o neuropediatra e para a família é um desgaste. Tem diferença entre Asperger e depois quais são os níveis do autismo, seja do espectro autista? Então, Carol, o transtorno do espectro autista ele tem 6 critérios obrigatórios relacionados a um déficit persistente na comunicação verbal e na interação social. Vale lembrar que interação social não é só o fato de fazer amigos, de estar próximo a outras pessoas. Existem dificuldades no que chamamos de reciprocidade social, ou seja, sutilezas sociais, o ato de usar uma roupa, o ato de tomar um banho, o ato de entender, compartilhar emoções, o uso da linguagem não verbal também é muito falho, então são crianças que não costumam usar o apontar para uma comunicação, porque às vezes encontramos crianças que têm um atraso de fala, mas que se comunicam perfeitamente com não verbal, o contato ocular, a face, né, a expressão facial, o apontar, o trazer, o mostrar, e por último as manutenções de amizades. O Asperger, ele entrava no que hoje chamamos de nível 1. O Asperger, ele era muito associado a crianças com espectro autista e uma capacidade intelectual acima da média, mas isso não é a frequência que vimos hoje, né, na realidade, e levar o nome Asperger passava para a população que era uma coisa muito leve, né, muito branda, muito pouco impactante, e não é a realidade. E aí a terminologia hoje é relacionada ao nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Suporte relacionado à independência de vida, né? O quanto aquele paciente ele vai ser independente, o quão suporte ele precisa para ter a independência dele. E no caso então do nível 1 ao 3, esse nível 3 vai ter situações motoras, ou seja, vai precisar de muito mais suporte. São os pacientes mais desafiadores, digamos assim, porque pelas características, né, dos padrões de comportamento restritivos, como os transtornos sensoriais, o hiperfoco, os apegos a rituais em rotina, as estereotipias, que são movimentos motores sem sentido, esse paciente ele vai ter muita limitação na independência, então ele não vai conseguir se comunicar, ele não vai conseguir mostrar o que está sentindo, se está com fome, se está com sono. As estereotipias elas podem ser tão frequentes que podem causar dor no paciente, os comportamentos hipermotores, a criança ela pode se colocar em risco, correr demais, atravessar uma rua, porque entra nas nuances das reciprocidade social, de entender que não se pode atravessar uma rua sem um sinal vermelho. O paciente dentro do espectro autista, ele vai falhando em todos esses aspectos. Assim como a epilepsia, que não tem cura, o autismo e outros transtornos também não? Não, eles não têm cura, é uma condição que o paciente carrega do nascimento à fase adulta, até ali ao envelhecimento. Embora esses sinais de alarme nos trouxe uma vantagem, porque a intervenção precoce dessas crianças, ou seja,
antes dos 2 anos de idade está associada a um melhor prognóstico. Então, costumamos dizer que trabalhamos assim, identificamos uma criança que poderia estar no nível 2 e vamos tentar trabalhar com as terapias voltadas à necessidade dela para que ela se torne um nível 1 e que aí consiga ter uma vida próxima da normalidade. É possível. Hoje convivemos com autistas adultos com capacidades brilhantes, né? Vão ter alguma dificuldade de socialização, às vezes vão ter uma dificuldade de empatia, são mais reservados, mas não são disfuncionais, pelo contrário, às vezes alguns hiperfocos que os pacientes apresentam, eles podem ser muito viáveis economicamente e de independência de vida, por exemplo. Mesmo sabendo tudo isso, que inclusive você tem que voltar para falar só dessa pauta, você ainda diz, né, pronuncia, deixa claro que quer trabalhar exclusivamente com epilepsia. Por quê, doutora? Com o passar dos anos, com o meu envolvimento com as crianças e as famílias, ao longo desses anos todos, como grupo também que trabalha junto na epilepsia com alguns colegas, foi nítido ver o retorno de qualidade de vida para os pacientes. E aí isso foi me conquistando cada vez mais, né? Então os nossos pacientes cirúrgicos, que foi possível uma ressecção de lesão, por exemplo. Tinha uma paciente que o sonho dela era ir para a padaria de bicicleta sozinha, mas ela tinha tanta crise que não conseguia. Identificamos a lesão, conseguimos submetê-la à cirurgia, hoje ela tem independência, então promover esse retorno funcional do paciente para a sociedade é muito gratificante. É uma área difícil, uma área que não envolve, assim, não, as pessoas não se envolvem tanto por ser uma área muito crônica, às vezes pouco resolutiva, mas ela tem o seu brilho para mim, né? Então, o retorno da qualidade de vida, que foi o que me aproximou da epilepsia, né? Eu costumo falar que eu entrei lá pelas pessoas, não pela própria condição, é o que me faz me manter motivada. Inclusive, essa fala, né, se parece com a outra, são duas falas impactantes, né? É nível 1 para quem, é mais leve para quem, e agora a gente entender que o sonho de alguém, né, em virtude de uma patologia, né, no caso, alguém que tem a epilepsia, seria poder ir e voltar a uma padaria de bicicleta. E olha como estamos diante de coisas simples, mas que mudam completamente a vida de um paciente. Até porque a gente não sabe para quem é leve ou não e o que dói ou não para os outros, né? Exatamente. E acho sempre muito importante, eu falo que é um presente para mim esse programa, porque eu tenho aprendido tanto. A última vez foi semana passada, que me impactou bastante, quando eu estava conversando com uma proctologista, e o quanto de sistemas para que a gente possa evacuar, eles são acionados, e ter tudo isso é muita coisa para quem não consegue segurar uma função, né, do intestino mesmo e tem uma incontinência. E a gente tem isso tudo tão gratuitamente e às vezes não vê o quão ricos somos. E o mesmo vale para uma situação dessa, da epilepsia, né? Uma total medo, viver sobre esse constante medo a ponto de ter uma vida totalmente limitada. E a gente também tem tanto e às vezes não vê, né, doutora? Existe uma frase clássica na medicina, né, que nem sempre vamos curar, mas que podemos pelo menos confortar, né? E aí você vê que tudo envolve qualidade de vida. Tem uma frase de um paciente que eu acompanho no Hospital da Criança, que ele tinha 200 crises por dia. Houve um controle nas crises dele, hoje ele tem 10, que parece não estar livre de crise. Mas a redução substancial na quantidade de crises dele promoveu a possibilidade da mãe levá-lo para o cinema, a primeira vez na vida. Então, são essas pequenas coisas no dia a dia que nos conquistam, né? Eu sei que eu estou diante, na maioria das vezes, de situações onde eu não vou curar, mas receber uma palavra dessa, um feedback, né? Conseguir ir no cinema com meu filho, conseguir visitar a avó que mora em outro estado, conseguir ir numa padaria de bicicleta.
Isso é muito motivador. Sim. E doutora, durante o tempo, ou as terapias, ou o autoconhecimento da própria doença, consegue perceber, existem sinais que vai ter aquela crise, tem como agir diferente, ou esse que vai ter às 10, ele já sabe mais ou menos, ou tem situações que vão startar isso. Tem esse funcionamento ou Tem não? pacientes que eles têm o que chamamos de aura. Às vezes eles sentem alguma coisa, nem sempre eles conseguem esclarecer em palavras, mas eles sentem alguma coisa, às vezes eles correm para próximo de algum familiar, algum adulto, e depois a evolução para a crise mesmo e a família já conhece. Então, às vezes uma afeição diferente, alguma coisa nesse sentido. Claro que crianças com um número exorbitante de crise, né? Então 100, 200 crises por dia, já são crianças comprometidas, elas vão ter já dificuldade de linguagem, de raciocínio, dificuldade intelectual, né? E aí são casos mais difíceis de prever. Mas as famílias, elas são bem orientadas, elas são muito participativas, né? Eu agradeço muito, assim, são famílias que são proativas, que elas lutam, elas buscam para o entendimento da condição da criança e isso que traz o prognóstico melhor, né? Mas nem sempre conseguimos prever crises, não. E, na verdade, eu acredito que se a gente for pensar numa equipe aí, né, multidisciplinar, interdisciplinar, a família faz parte dessa equipe. Muito mais do que qualquer outro profissional. Então, dependemos muito, exclusivamente da família, fazemos diário de crises, por exemplo, onde eles têm a responsabilidade de fazer anotações, né? Por exemplo, crises mais no período noturno, no período na vigília, se tem relação com algum fator desencadeante, algum gatilho, lembrando que tem algumas crises epiléticas que chamamos crises catameniais, são relacionadas ao período menstrual das meninas, então, a partir de 10 anos, 11 anos, com as mudanças hormonais, há uma piora de crise naquela fase pré-menstrual, então dependemos muito da família, eles fazem parte da investigação e do bom prognóstico da criança ou não. Como uma ativista aí, né, da epilepsia, eu imagino que você está sempre conectada com as evoluções, com o que vem por aí. Você acredita que a investigação cirúrgica da epilepsia tem uma tendência a evoluir? O que vem aí pela frente? Tem uma tendência, infelizmente, vivemos num país mais considerado subdesenvolvido, digamos assim. Existem tecnologias fora do país onde conseguem fazer um mapeamento cada vez mais preciso do início das crises, então existem formas de monitorar o paciente de forma invasiva, com eletrodos invasivos em regiões mais difíceis, regiões mais profundas, digamos assim. Existem exames de imagem mais detalhados, e aí a gente acredita e torce que logo, logo no Brasil vamos estar diante dessas tecnologias. Essa tecnologia te permite colocar como se fosse um chip em um local específico, aí o mapeamento de onde aquilo está acontecendo fica mais preciso para que você possa saber onde agir ou até onde fazer até porque assim, o eletro que temos no Brasil, ele é um eletro que chamamos de scalp, ou seja, ele é colocado em cima do couro cabeludo, e aí a captação da atividade elétrica, ela tem que ser amplificada para a gente poder entender como que está havendo a descarga elétrica e se existe uma propagação. Quando colocamos os eletrodos diretamente na face, né, no córtex cerebral, tiramos essas possíveis barreiras, como o osso, meninge, líquor, e a atividade cerebral ela fica cada vez mais clara. Então, ela fica mais precisa. A área lesional, por exemplo, ela é mais clara. E essa monitorização invasiva, o paciente passa por um pequeno procedimento cirúrgico, coloca-se as placas ou coloca-se hastes na região onde há uma hipótese agnóstica. Às vezes eu falo muito para as famílias que epilepsia se faz com papel e caneta na mão, ou seja, o início de uma crise, a propagação, os sintomas que o paciente apresenta, eles são colhidos através da história clínica, então não dá para fazer uma monitorização invasiva sem ter uma boa hipótese diagnóstica, onde eu estou pensando que essa lesão está, mas o paciente fica monitorado 3 dias, mais ou menos, com o eletrodo lá na região mapeada, e claro que a resposta e a certeza
das margens dessa lesão é muito maior. Era a última pergunta, mas me veio algo aqui na cabeça, deixa eu te perguntar. Eu já recebi muitos fisioterapeutas, psiquiatras, que na clínica eles trabalham com neuromodulação, que são algumas correntes elétricas, correntes né? elétricas. Magnéticas também. Existe algo, é um possível tratamento ou é algo totalmente adverso? Para a epilepsia, não. A neuromodulação, ela ainda não tem resultados robustos, mas na neuropediatria, ela é aplicada com benefícios para crianças que têm déficits motores, né? Então, crianças que tiveram AVC neonatal, ou que tiveram malformações, a própria encefalopatia crônica não progressiva, que chamamos antigamente de paralisia cerebral, existem estudos robustos de melhora motora para esses pacientes com modulação. E a recíproca é verdadeira para o TDAH ou para alguma melhora com relação ao autismo? O TDAH e o autismo, os estudos ainda não mostraram nada robusto, são coisas mais experimentais, são relatos de caso, e na medicina a gente precisa que os tratamentos eles sejam replicados em vários países, com várias variáveis, com vários tipos de cultura, de alimentação, de composição corporal, e que esse tratamento ele seja benéfico e potencialmente capaz de ter resultados nessas populações de uma forma geral. Então, quando falamos que estamos diante de casos e de estudos apenas com relatos de caso de 10 pessoas, ainda não é uma tecnologia que é aplicável de forma efetiva e indicado para a população de uma forma geral. Mas estamos caminhando e acreditamos, costumo falar para meus pacientes que a população de pessoas que mais gostariam de já existir um tratamento direcionado, específico para o espectro autista, somos nós próprios neuropediatras, porque como médicos somos treinados a tratar, e quando estamos diante de uma coisa que não existe um tratamento rápido, terminamos ficando um pouco frustrados. Mas a modulação hoje para os transtornos de neurodesenvolvimento, eles têm alguns estudos, são estudos pequenos ainda, alguns demonstram resultados, outros têm alguns viés de pesquisa, então o tratamento é relacionado à reabilitação com terapias e acompanhamento neurológico. Deixa uma mensagem para esses pais ou para os médicos, para quem você acredita que de fato impacta, né, e possa realmente trazer aí algum benefício, né, maior se tiver um comportamento aí diferente, seja ele um comportamento de mais esperança ou enfim, para depois a gente ir para o quadro final. Então, eu gosto de deixar que o reconhecimento precoce, né, dos transtornos de neurodesenvolvimento, as evoluções atípicas de epilepsias, que elas já sejam olhadas de uma forma diferente e encaminhadas para os colegas que têm essa formação, essa especialização. Porque é uma frase muito comum no meio neurológico, tempo é cérebro. Então, quanto mais cedo se dá o diagnóstico, quanto mais cedo esse paciente pode ter uma tecnologia de resolução ou de estimulação específica, melhor os prognósticos. Eu vou fazer um link, né, aí um adendo na sua mensagem para você, pai e mãe, né? A doutora deixou bem claro que é importante que os próprios profissionais identifiquem qual é o profissional certo, capacitado, que estudou e especialista para isso, porque tempo é cérebro, quanto mais cedo chegar, você vai conseguir manter ali o máximo de área não afetada. E é importante que você entenda, nosso programa é justamente para isso, ele é educativo, então qualquer dúvida ou suspeita, existe um neuropediatra especializado em epilepsia, assim como várias outras especialidades. Então, ao invés da gente aguardar, né, essa postura do médico, é muito importante que você entenda onde ir. Exatamente. Uma frase que a gente tem que desconstruir é que cada criança tem seu tempo, né? Então, normalmente encontramos crianças com atraso de fala e que às vezes, erroneamente, alguém levanta isso, mas é no tempo dela, meu familiar, meu primo falou com tal idade.
Claro que existem variações de idade, de tempo para aquisição de alguns marcos, mas existe um limite. Então, uma criança que não falou até os 2 anos de idade, existe alguma coisa. Não sei o que será, mas está atrasada. Então, é uma forma assim de publicação Pesquise. desconstruir essa ideia de que cada criança tem seu tempo, porque existe uma data limite para a aquisição dos principais marcos de desenvolvimento. E muitas vezes o monstro é bem menor do que você está esperando, né? Por medo, por culpa, as coisas podem piorar muito, né, doutora? A chance de uma melhor resposta em uma funcionalidade, ela é diretamente proporcional à idade que essa criança foi diagnosticada e que teve as intervenções corretas. Então, mesmo que eu esteja diante de uma situação que pode ser um diagnóstico difícil, que possa promover um impacto na família, eu tenho a possibilidade, por ser criança, de estimular de uma forma correta, direcionada, para que esse paciente consiga adquirir as funções que ele necessitaria para uma independência de vida. Maravilha! Nosso último quadro se chama Na Ponta da Língua, onde as respostas são mais rápidas, mais dinâmicas, tá? E eu falo uma frase, uma palavra, e você responde aí com uma frase, uma palavra, o que significa para você. Vamos? Vamos lá. Epilepsia infantil é? Desafiador, mas muito motivador de estudar. Farmacoresistência significa? Uma má resposta a 2 medicações apropriadamente indicadas para o paciente. É só 2? Cirurgia de epilepsia é? Não é para todo mundo, mas quando bem indicada e precocemente, pode proporcionar uma cura da epilepsia para alguns pacientes. Terapia cetogênica. Eu sou fã, existe um controle de crises fenomenal, existe uma melhora cognitiva e é um tratamento fácil porque a gente está falando de comida. E incrível como a alimentação é algo tão importante que até numa doença, né, que parece tão limitante, alimentos são protetores cerebrais. Uau! O maior mito sobre a epilepsia? Acho que ficou bem claro que ela costuma ser uma doença mais estigmatizada do que ela deveria ser. São pacientes que podem ter uma vida normal, quando um bom acompanhamento e que têm uma grande chance de serem funcionais na fase adulta. O maior erro no acompanhamento? Atrasar esse acompanhamento, né? Então, lutar contra os sinais que a criança apresenta. O que mais ajuda as famílias? O que mais ajuda as famílias? Apoio, informações corretas, principalmente. Costumo falar que não procurem coisas, neurologia já é difícil, para médicos, para leigo, receber informações aleatórias na internet ou em redes sociais termina causando mais ansiedade do que deveria. Uma palavra que define o seu trabalho? Eu sou apaixonada pela epilepsia. Escuta, né? Eu percebi isso e justamente era isso que eu ia trazer, né, como uma mensagem final. É muito bom, chega a ser estranho a gente ouvir alguém falar, né, eu sou apaixonada pela epilepsia, eu gosto de tratar, mas é só do que a gente gosta, que a gente se aproxima, que a gente se especializa para poder realmente trazer uma condição melhor, né, de vida para aquela pessoa. Porque se de fato eu vou ter que conviver com essa doença, então rejeitar o tempo todo, só ver pontos negativos, é algo que não vai facilitar para ninguém. Pelo contrário, né? Estamos atrasando alguns tratamentos que às vezes são desconhecidos para a família e que podem trazer um impacto extremamente positivo na vida desse paciente e da família também. Então, parabéns. Que Obrigada. bom te receber aqui. Durante a nossa curadoria, né, alguns membros da equipe que buscam, que estudam, inclusive um feedback, porque eu não a conhecia ainda, do Ariel, que trabalha conosco, foi maravilhosa, você vai ver. E, de fato, né, que bom que mais profissionais
como vocês se dediquem tanto a uma especialidade, porque eu acredito de fato que isso faz muita diferença. E eu agradeço, assim, a conversa, né, que foi uma conversa boa, produtiva, e que o nosso desejo é trazer informação correta, tirar alguns mitos, alguns medos, né, e aproveitar as redes sociais, a internet, como meio de pulverização de informação correta e boa. Inclusive, eu gosto de deixar sempre claro aqui que os profissionais que vêm até o consultório aberto são profissionais indicados, assim como a doutora Maria Olívia veio aqui até hoje, ela tem a oportunidade de nos indicar profissionais que, de fato, seriam profissionais que você escolheria para cuidar da sua família, para que nós possamos nos tornar, de verdade, um acervo de profissionais respeitosos, responsáveis e com uma reputação, de fato, ali ele mata, que ele faça jus à profissão e ao ser humano que está do outro lado. Exatamente. Né? Obrigada de Obrigada. coração. Obrigada. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora. Doutora, consultório hoje onde? Eu estou na Clínica Eixo Neurologia, na Asa Sul, e na Clínica Kids Neurocare, no final da Asa Norte. Maravilha. Então, na asa de lá ou de cá, é só escolher qual para poder encontrá-la. E aqui vai ficar também as informações, telefone, pode entrar em contato pelo Instagram e retirar as dúvidas e encaminhe esse podcast. Tem muita gente que precocemente, se tiver esse tipo de informação, talvez você não vai ter acesso, seja aqui em Brasília ou no Brasil, a gente nunca sabe onde a nossa voz chega, a doutora Maria Olívia, mas vai ter um direcionamento, né, diferente, porque conhecimento é poder, até para poder conversar com um profissional, né? Exatamente. Até o próximo consultório aberto.